Olá, chiquinhas! Estou no nosso segundo vídeo do passo a passo da maquiagem. No primeiro nós fizemos a pele, base, corretivo. Eu voltei agora com o olho parcialmente feito e a sobrancelha contornada. Então, como que eu cheguei até aqui? Alguns passo a passo. Eu falei no primeiro sobre selagem da base. A selagem é para que não aconteça a transferência da base, que é um produto líquido, para outra pessoa, para roupa, para o celular, enfim. Então, como que a gente sela a base? Com um pozinho, pó translúcido, que é aquele pó branco ultra fino. Nossa, mas eu não vou ficar com cara de Gasparzinho? Não. O que a gente não deve passar são pós compactos como usava a nossa avó, porque senão o seu rosto vai ficar amarelado. Então, com um pincel gordinho, a gente vai selar primeiro a pálpebra, que ela vai receber a sombra, então ela precisa estar seca para não fazer aquele vinco na sombra. E com um pincel um pouco maior, a gente vai fazer o resto do rosto, selar com o pó. Então, eu tô com um aspecto no rosto bem seco. E é isso que a gente precisa. Depois eu vou explicar como é que a gente tira essa cara assim de Gasparzinho, ok? Então vamos lá. Pro olho, eu fiz um sombreado bem simples, com 2 tons de marrom e o centro com um pouquinho de luz, que é uma maquiagem bem tranquila pro dia a dia. Então, com uma paletinha, essa aqui é da Catherine Hill, que são tons terrosos e algumas cores um pouquinho mais fortes e tal. Eu comecei a trabalhar e eu sempre faço o meu olho sempre com uma base assim, que é um marronzinho frio, que é para dar só um fundo na pálpebra. Então, pincel bem gordinho, pega lá um pouquinho do produto, deposito aqui no cantinho e eu vou começar a subir com essa corzinha até lá perto da sobrancelha. Deixo um pouquinho de espaço, que é para eu dar uma iluminada no olho. Então, bem leve, vai pegando de pouquinho a sombra, porque é mais fácil pegar de pouquinho e fazendo devagar, do que você colocar lá um monte de sombra e depois não conseguir trabalhar com ela. Então, tal como no outro olho, eu fiz um fundinho com a sombra marronzinho frio. A parte de dentro eu vou fazer com um marrom um pouco mais escuro, mais quente, que é para dar um pouco de profundidade no olho, principalmente quando a gente tem a pálpebra um pouco gordinha, que é o meu caso. Então, com um pincel um pouco menor para trabalhar o côncavo, eu vou lá um pouquinho da sombra mais escura, começo de novo depositando no canto do olho o produto, e eu vou agora procurar o meu côncavo, que é embaixo do ossinho do olho. Então, eu vou trabalhar num movimento de vai e vem a profundidade do olho. Mesma coisa, vai pegando de pouquinho e vai subindo lá até o côncavo. Afunda um pouquinho o pincel na toalhinha, que é mais fácil de a gente achar aonde está o seu côncavo, tá? Dei profundidade, volto com o primeiro pincel sem nada de produto, só para trabalhar um pouquinho a linha divisória. Então, o esfumado, que é tão famoso, é a ausência de linha divisória entre as duas sombras. Esse quer dizer esfumado. Esse é o tão famoso esfumado. Então, eu fiz praticamente desaparecer a linha divisória das duas sombras, das duas tonalidades. Ok, tonalidade escura tá pronta, então com outro pincelzinho, um pouco mais gordinho, mais chanfradinho, eu vou trabalhar um pouquinho a luz embaixo da sobrancelha. Então aqui é uma paleta, uma sombrinha avulsa, tem um pouquinho, não é bem assim brilhoso, ele é um intermediário entre assim opaco e com um pouquinho de pigmento. Então eu trabalhei ali um pouquinho. Eu gosto de sempre iluminar a parte mais alta da sobrancelha, que é para você valorizar a curvatura da tua sobrancelha. E a
parte de dentro, que é a parte de luz, você pode usar uma sombra opaca, clarinha, ou uma sombra com um pouquinho de pigmento. Eu utilizei, deixa eu ver a tonalidade aqui, eu utilizei esta segunda tonalidade, que é um bem pérola. Como é uma sombra com brilhozinho, ela tem um pigmento mais glicerinado, você deve umedecer um pouquinho o pincel, porque ao espalhar, daí você não vai espalhar brilho e pigmento pelo rosto todo. Então, umedecido um pouco o pincel, pega lá um pouquinho e você vai depositar, então, naquela parte esquecida do olho que não foi sombra, um pouquinho da luz. Que é isso que vai dar a abertura no olho, vai dar a entradinha de luz, tal como feito ali do outro lado. Então, nós temos um pouquinho de luz, a entrada de luz, e a pálpebra está praticamente encerrada. Para trabalhar um pouquinho a parte de baixo, e é bom a gente passar um pouquinho de sombra na parte de baixo do olho. Num primeiro momento eu achava que isso deixava o olho muito pesado, é ao contrário, ele dá profundidade e deixa o olhar mais interessante. Então, com o pincel mais chanfrado, eu venho lá com aquela primeira tonalidade de marrom, aquele marronzinho frio, e eu vou só passar aqui embaixo um pouquinho, para encontrando a sombra lá de cima, uma continuidadezinha, tal como já estava do outro lado. E o cantinho interno do olho, um lapisinho clarinho, pode ser um perolado, isso é bem fácil de encontrar, bem na lágrima, uma nova entradinha de luz. Então, o meu olho tá pronto. Vamos daqui a pouco colocar rímel e tal, mas vamos finalizar a pele. A gente está com a pele, então, do rosto com base e corretivo. Vamos devolver o contorno do rosto. A gente vem com contorno, realmente chama-se para vender, vende como contorno. Tem paletas de contorno, eu mostrei para vocês no encontro. Essa aqui é da Bruna Tavares, é uma cor avulsa. Esta cor, ela é ótima, ela chama Brown Sugar. Para quem é clara, morena clara, é uma cor interessante. E prefira para fazer contorno cor mais fria. Então, eu venho lá com um pincel fofinho e venho nas laterais do rosto. Então, da altura da orelha até uma distância de uns 3 dedos da boca, eu vou fazer um contorno que é para dar profundidade aqui um pouquinho. Deu uma esfumadinha para não ficar um vinco no rosto. Um pouquinho lá rente à raiz do cabelo. Eu não passo contorno nas têmporas porque a minha testa é pequena. Aqui embaixo que é para esconder papadinha. Então, se eu tô colocando cor escura, eu tô escondendo. Quando eu coloco cor clara, eu faço aparecer. E fizemos, então, um pouquinho de contorno. Existe a possibilidade de colocar um iluminador. Iluminador é para isso mesmo, é para iluminar. Oi, Chiquinhas, deu alguma zebra aqui na nossa máquina. Então, como eu estava falando do iluminador, o iluminador ele não necessariamente deve ser usado só à noite, ele pode ser usado durante o dia, bem tranquilo, mas daí você segura a mão, não vai pesar a mão. Então, um pouquinho de iluminador e a gente vai passar o iluminador nesta vírgula, fazendo uma vírgula aqui. Ele só vai ficar aparente quando bater a luz ou quando bater o sol. Então, eu gosto de dar uma passadinha aqui. Fuja das linhas de expressão, porque senão o iluminador ele vai marcar no topo do nariz, o arco do cupido. Então, passado o iluminador. Após o iluminador, eu venho com o blush. Esse aqui é bem simples, da Tracta, ele tem um pouquinho de pigmento de luz, eu particularmente gosto, então ele pigmenta bastante, então tem que segurar o pincel. E eu vou dar uma risadinha aí, é na bochechinha. Então eu vou unir aqui um pouquinho do iluminador, um pouquinho do contorno, e vou trabalhar em cima dos outros 2 produtos, para que não fique assim uma linha divisória entre cada um deles. Com um pincel grandão, bem fofo,
eu vou dar uma encerada nisso aqui para diminuir ainda mais a mão e a linha divisória entre os produtinhos, tá? Ok. Para lábios, como eu tenho os lábios finos, eu gosto de fazer um contorno com um lápis. Tem que ser um lápis macio, não pode ser um lápis difícil. Então, ele tem que ter um aspecto mais encerado. E eu trabalho na linha divisória entre o lábio e a pele. Se você tem o lábio grosso, faça o contorno pela linha de dentro do lábio. Então, isso é bem individual. Feito o contorno, eu gosto dos batons da Bruna Tavares, eles são batons líquidos, mas eles têm efeito mate, ou seja, eles vão secar no teu lábio e não vão ficar com aquele aspecto de lábio pegajoso, ok? O batom já vai secar. Nossa, mas faltou o acabamento do olho. Então, antes de passar a máscara de cílios, e eu não gosto de máscara à prova d'água, para tirar esse efeito de pó do rosto, para não deixar o aspecto de pele seca, eu finalizo com a minha maquiagem com uma bruma. Essa bruma bem simplesinha da Ruby Rose, 20 e poucos reais. E eu dou uma borrifada no rosto, vai molhar. Não vai escorrer tudo? Não, não vai escorrer tudo. Então, vamos lá. Borrifadinha, então o olho tá super molhado, super encharcado. Vamos dar uma secadinha lá. A pele vai absorver rapidamente, vai tirar o efeito de pó. Então, aquele efeito que envelhece, que o pó realmente deixa um efeito envelhecido. E a maquiagem já ficou com outra aparência. Então, agora eu só finalizo com a máscara de cílios. Como eu falei, eu gosto de passar por último para não fazer pelequeira. É comum borrar a máscara, espera secar e com cotonete só no lugar você faz a retirada. Então, chiquinhas, finalizei com a máscara de cílios e esse é o resultado. Então, veja que bem diferente daquela primeira visão que vocês tiveram de mim hoje, né? Meu Deus do céu. Então, tá aqui, aí com a iluminação, a gente dá uma ajeitadinha no cabelo e tal, e daí, bem legal, né? Veja, então, o olho ficou com a iluminação, tá um degradê, a pele não tá pesada. É uma maquiagem que vocês podem ir pro trabalho, para uma festa, sair à noite, no cinema, qualquer lugar. Então, nada de pesado, bem tranquilo e bem diferente da primeira apresentação. Beijo para vocês, eu volto depois.